E aí, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso curso de C Sharp do iniciante ao profissional nas Atex Cursos. Sou Alex Rodrigues e hoje vamos falar sobre impressão, ok? Hoje nós vamos falar sobre um componente aqui que temos aqui dos prints. Nós temos aqui print dialog, print document, print preview control e preview dialog, ok? Nós vamos começar hoje com o print document. Nós poderíamos usar aqui também um Crystal Report, que ele já tem a sua função de impressão, assim como o Report View. Só que hoje a aula não é essa. Nós vamos usar uma opção nativa do Visual Studio, tá? Que é os print. Então nós vamos ver em algumas aulas as funções dos print aqui nessa aula, beleza? Bom, vamos começar aqui por um componente chamado Print Document. Vou arrastar para cá e observe que ele não aparece nada aqui, mas no rodapé ele aparece. E aqui vamos dar um nome para ele, tá? Vamos chamar de impressora, por exemplo. Aqui na propriedade, você vê que ele tem pouquíssima propriedade. E aqui vamos dar um nome para ele. Vamos chamar de impressora, tá? Deixar assim, impressora. E beleza, então nada mais fazer aqui, já vem tudo no seu padrão. E o evento, nós temos pouquíssimos eventos. Por exemplo, begin, print e end print. E temos o print page. O begin no início, o fim e a página da impressora, e tem um carry, mas nós vamos trabalhar com o print page, onde nós vamos programar, tá? É aqui que nós vamos programar. Ao dar duplo clique na impressora, ele já abre o evento, né, do nosso print page, beleza? Então observe que ele já gerou aqui. E é aqui, nesse duplo clique aqui, que nós vamos programar. Só que vou colocar um botão aqui e ao clicar em botão imprimir, nós vamos imprimir algo, beleza? E para isso eu vou fazer o seguinte, vou colocar um botão, tá? E vou colocar também, por exemplo, um text box aqui para a gente digitar algo nesse text box e tá imprimindo, beleza? Agora é o seguinte, vocês que têm impressora aí física, impressora real, eu vou pedir para que vocês instalem uma impressora virtual. E quem já tem virtual, por favor, defina ela como padrão. Você pode vir aqui no painel de controle, no dispositivo de impressora, pegue essa impressora que você tem virtual, eu tenho 3 aqui, 2 aqui, ó, coloque ela virtual, tá? Então eu recomendo até essa aqui, ó, Document Write, tá? Clica e bota definir como padrão, ok? Então essa daqui, essa impressora precisa estar funcionando, tá? Ou seja, quando você mandar imprimir, né, ela vai gerar um arquivo PDF, um virtual e não um físico, ou seja, sair no papel. Então tá, aqui é nosso text box, vamos deixar com esse nome mesmo, tá? E beleza, vou colocar o nome desse botão chamado, o nome dele imprimir, tá? E vamos botar o nome dele btn imprimir, só isso, beleza? Bom, vou dar duplo clique e aqui antes da gente colocar o comando para imprimir, nós primeiro precisamos definir o nosso print page, beleza? Você observa aqui que ele tem os métodos aqui, ele tem o object center e também tem um system.drum.print page average arg, tá? Isso porque ele já gerou o nosso username aqui dentro. A gente podia simplesmente tirar daqui, por exemplo, deixar só o print page average arg. Você vê que agora ele deu um erro porque ele já vai precisar dessa assinatura. E nós podemos colocar aqui, ó, definir o use aqui, ó, caso nós desejamos fazer isso. Caso precisar fazer isso, não precisa, tá? Pode deixar ele aqui mesmo, mas é só para vocês entenderem que ele, esse nome compridão aqui, porque ele vai precisar do use. E como geramos pelo visual, ele automaticamente, em vez de gerar aqui, ele gerou aqui, mas não tem problema algum, beleza? Bom, então vamos lá, vamos definir nossos eventos aqui nesse duplo clique. Nós poderíamos, por exemplo, já começar a usar, e nós fizemos isso em outra aula, o que? O E, né? E podemos puxar os propriedades e eventos do E. Só que, antes de usar isso, nós vamos fazer o seguinte, vamos ter que definir alguns parâmetros, algumas configurações para o evento. E que evento é esse? Essa propriedade gráfica aqui, ó. Porque essa propriedade gráfica, na verdade, ela faz um desenho, na verdade ela desenha
o nosso texto, né? Ela faz todo o formato do texto, tá? Mas para isso nós precisamos definir algumas coisas antes. Então seria esse i.graphic. Só que a gente vai definir primeiro o que? Primeiro vamos definir aqui uma string, qual vai ser o texto. E esse texto a gente pode trazer daquele text box, tá? Ok? Então a gente pode trazer aqui, vamos chamar de texto, tá? Vamos chamar de texto. De onde vem esse texto? Opa! De novo, vamos chamar, tá? Porque já botei igual aqui, né? Texto. E vamos fazer o que? Dizer que ele vem do textbox 1, né? Aquele componente que a gente fez lá, sem problema nenhum, beleza? E agora nós vamos criar vamos definir uma fonte. Qual é o estilo da fonte que vai estar no nosso texto, né? Então nós vamos criar um objeto do tipo fonte e vamos fazer assim, tipo de letra. Vamos chamar assim, tipo letra, que é a nossa fonte, tá? O tipo fonte, para ficar melhor. Beleza. Então nós vamos definir aqui o tipo da fonte. E essa fonte a gente vai determinar ela aqui. Qual o estilo que nós queremos? Bom, você pode colocar o estilo que você quer, mas pode colocar Arial, por exemplo. Definir o tamanho, vamos botar tamanho bem grande aqui, 16, tá? E vamos colocar o estilo, se é negrito, itálico ou normal. Vamos botar o font style. Aqui o font style. E esse font style eu vou colocar ele, pode ser regular mesmo, pode ser negrito ou itálico, né? Mas vamos deixar regular, sem problema nenhum, beleza? E aqui agora o pix dele, né? Vamos colocar aqui, porque a gente tem que colocar toda a assinatura, né? A fonte, a família de fonte, né? A gente colocou um tamanho, colocou o estilo e agora o Graphic Unit dele, tá? Esse Graphic Unit, a gente vai usar ele do tipo pix, né? Então, vou colocar aqui pix. E ok, definimos aqui o tipo da fonte. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos definir uma cor, né? Vamos definir a cor para ele, que é o Solid Brush, tá? Aqui esses recursos é bem usado na parte de você fazer desenho pela Visual Studio, tá? Nós temos aqui toda uma parte que faz desenho pelo Visual Studio, que a gente não abordou nesse curso, porque eu tenho em mente que vai dar uma confundida, vai dar embaraçado, vai ter muita informação, que no momento não é necessário aprender essa parte de fazer desenho mesmo no gráfico, assim como também a criar jogos. Esse curso que você fez aqui, você já pode fazer algum jogo de tabuleiro, jogo da velha, etc. Tal. Se você quer algum jogo tipo Free Fire, por aí vai, você tem que usar a plataforma Unity, que é baseado na linguagem C#, que vocês aprenderam aqui, vai usar bastante aqui, e você pode estar adquirindo o curso de criação de games, estilo Free Fire, por exemplo, né? Aqui nessa EAD. Então aqui é o ideal para estar criando jogos, tá? Porque você vai ter muita limitação fazendo no Visual Studio. Então você deve usar o Unity e com a linguagem C#. Essa linguagem você aprendeu. Claro que você vai usar outros tipos de recursos que nós não aprendemos aqui ainda, mas lá é passado tudo isso tranquilo e calmo, beleza? Porque não dá para falar tudo, tá? Então esse Solid Brush ele define a cor, tá? Então nós podemos definir a cor. E que cor nós vamos querer para esse Solid Brush? Nós podemos colocar o black mesmo, né? Porque a cor preto mesmo para poder cola com letra maiúscula aqui, que é uma cor padrão de texto, né? É o preto, mas você pode colocar qualquer cor para fazer o seu teste. O que a gente precisa ainda aqui? Bom, vamos definir a localização dele na folha. Então aquela folha 4 está lá, por exemplo, onde é que a gente quer? Que é lá no topo, no meio. Então a gente pode fazer o que? O point dele, nós já vimos isso aqui antes, já estudamos isso aqui, que é a localização, né? Vou chamar de local, vou deixar um nome pequeno. E esse local nós vamos definir agora, né? Ficou um pouco estranho aqui, mas vamos lá. É o point. E esse point nós temos dois inteiros, que é o x e o y, né? E nós podemos colocar, vamos supor, podemos colocar 50, 50, tá? Aqui é o inteiro y e o inteiro x. Nós já vimos isso em algumas aulas. Beleza, agora sim nós podemos definir aqui. Aqui nós temos alguma assinatura, tá? Ou seja, teremos que determinar alguma ordem para ele fazer. Cadê? Deixa eu escrever de novo aqui para ver se aparece a assinatura aqui. Porque já tem um ponto aqui. Vamos de novo. Eu vou lhe mostrar aqui. Agora, quando eu abrir parênteses, aqui, ainda não.
não apareceu, mas tudo bem, vamos escrever aqui, ó. Vamos colocar aqui o texto, tá? Qual é o texto? É a palavra texto, ou seja, ele vem lá o que vem digital text box, tá? Então, texto, vamos colocar aqui, não, mas aí o gráfico tem que vir lá do draw string, né? Aí eu tô vacilando aqui, então assim, ó, isso que não apareceu. Vou fazer o seguinte, pego e esse e nós já sabemos que vem desse do print page argent, event argent, ponto graphic, tá? Ponto, agora sim, draw, tá? Vamos pegar o draw string, então draw string, isso aqui, isso. Agora a assinatura dele aqui, ó, se você observar, ó, primeiro vamos pegar essa aqui, ó, essa assinatura aqui mesmo, ó. Primeiro é o string, que é o texto, tá? Depois a fonte, tá? Que nós chamamos de tipo de fonte. O brush, lá que é a cor, vamos pegar a cor e vamos pegar o ponto, ou seja, localização. Então essa assinatura aqui, nessa ordem, string, que é o texto, muito importante isso. Agora a fonte, nós chamamos de tipo de fonte, tá? Podemos dar qualquer nome. Agora o brush, que chamamos de cor, né? Chamamos apenas de cor. E por fim a posição, que nós chamamos de local. É isso? Pronto, definimos aqui, beleza. Então nós definimos aqui o estilo do nosso desenho, porque de fato ele vai fazer um desenho nossa impressão. Aí aqui no botão imprimir, ou seja, nesse botão imprimir aqui, agora a gente pode definir impressão, que é o que? Qual é o nome do componente, né? Impressora, não é isso? Ó, qual é o nome daquele componente? Impressora. E qual é a propriedade, o evento que vamos usar dele? No caso, o método que vamos usar dele, o print, né? Então vamos mandar imprimir. Nas outras aulas vamos dar segmento, vamos ver o que é que tem mais para impressão. Então com isso aqui agora, ou seja, a partir do componente chamando o evento print, nós vamos poder chamar aqui, ó, tudo isso que está configurado aqui, beleza? Então essa é a ordem. Primeiro tem que definir o desenho aqui, para isso tem o graphic, tá? Definir o desenho da página, como vai ser, e aí chama a impressão aqui. Vamos ver isso funcionando. Vou salvar aqui e vou dar um play aqui, que geralmente demora. E lembre-se, coloque a sua impressora padrão, uma impressora virtual, porque senão ele vai imprimir, tá? Então beleza, então tá aqui, vou até minimizar aqui e vou mandar imprimir. Agora imprimir o que? Este documento será impresso pelo meu sistema em C#, beleza? Então, vamos mandar imprimir e vamos ver o que vai acontecer. Vai buscar a impressora padrão, observe, esse tipo de impressora ele pediu para aqui já um recurso da impressora, aqui ele mandou imprimir, tá vendo? Ele mandou para impressora, o documento vai ser doc. Então o que acontece? Primeiro documento. Aí aqui essa impressora, ela solicitou que eu posso escolher o tipo, tá vendo? E posso colocar um nome. Então tem impressora que já vai direto, tem impressora que já vai solicitar o caminho, tá? Então vamos lá. Meu doc, só isso, tá? Salvar. Quando eu salvar, então tá aqui, ó, na área de trabalho, beleza? E aqui já consigo ver, ele já tá aqui. Vamos lá, vamos abrir aqui em PDF. Este documento será impresso pelo meu sistema em C#, tá? E aqui ele já pegou a posição deles direitinho e tal, e por aí vai. Então já conseguimos imprimir. Claro que na próxima aula a gente vai, por exemplo, definir mais coisas, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, 200 e 200, tá? E vamos mandar imprimir de novo. Na próxima aula a gente vai testar mais coisas sobre impressão, mas aí você criou nativamente, ou seja, do próprio aqui, sem usar nenhum recurso, baixar nenhum recurso, meu teste 2, tá? Mandar imprimir na outra localização e vou chamar de meu doc 2, tá? Vou chamar com esse nome aqui. E aqui agora posso fechar ele aqui, vou minimizar aqui meu doc 2. Então meu doc 2 está aqui. Ó, a posição de 50 pulou para 200, tá vendo? Então aqui você já viu a posição de 0, 200, 0, 200. Então você já trabalhou com posição nesse curso aqui, e é isso aí. Na próxima aula nós vamos ver mais coisas sobre impressão, tá? Que nós temos aqui mais componentes de impressão. E aqui, deixa eu ver se a letra P. Pronto, letra P.
né? A gente já usou print document e tem outros para a gente ver, beleza? Então na próxima aula a gente dá continuidade. Estudem!